Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Então a gente está falando a respeito de manipulação de arquivos, né? Então quando a gente fala manipulação de arquivos, a gente quer dizer poder ler o conteúdo de um arquivo ou gravar novos conteúdos no arquivo. Então nessa breve introdução a respeito de manipulação de arquivos usando a linguagem C++, a gente falou que tem dois tipos de arquivos, né? Então eu comentei que a gente tem o arquivo tipo texto, que é aquele que ele é gravado no disco exatamente como está sendo apresentado na tela. Então os próprios caracteres que você vê na tela são gravados dessa forma no disco. E tem o arquivo binário. Então o arquivo binário grava conforme está na memória do computador, não conforme está apresentando no monitor. Então a gente está falando nesta primeira parte dessas videoaulas a respeito de arquivos textos. Então esta videoaula, com esta videoaula eu vou encerrar esta introdução a respeito de arquivo texto. Então a gente viu como abrir um arquivo e ler o conteúdo, como a gente grava o conteúdo novo no arquivo. E aqui, a última videoaula, foi apresentado esse exemplo aqui, onde a gente tem uma matriz, e aí a gente abre um arquivo e lê o conteúdo do arquivo e armazena na matriz. E essa matriz é uma matriz estática, ou seja, eu declarei já desde o início do programa, ele já sabe quantos elementos vai ter essa matriz. Então na memória do computador, do meu programa, essa matriz vai ter sempre 3 por 3, sempre 3 linhas, 3 colunas. Então isso fica meio engessado. Eu não consigo alterar o tamanho do arquivo, né, o número de elementos na matriz que está no arquivo. Não adianta eu alterar porque a matriz está limitada aqui a 3 elementos. Então o que a gente vai ver nesse exemplo é como que a gente pode criar um arquivo que seja um programa que seja dinâmico. Então a gente vai alocar dinamicamente a matriz de acordo com o número de elementos que tiver no arquivo de dados, ok? Então é isso que a gente vai ver nesta. Então aqui está o exemplo de um arquivo texto com os dados de uma matriz. Então a primeira linha, então pelo layout do arquivo, a gente vai assumir que na primeira linha sempre tem o número de elementos da matriz. Então a primeira informação é o número de linhas, a segunda é o número de colunas. Então eu vou criar uma matriz, vou dimensionar ela dinamicamente, eu vou alocar a memória para uma matriz que tenha esse tamanho, 3 linhas, 5 colunas. Se depois eu alterar isso daqui, por exemplo, para 130 linhas, 5 colunas, já vai estar, o programa vai se ajustar a isso daqui. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, 3, 6, 9. Tá? Então eu só venho aqui e altero. Ó, a matriz tem 9 linhas. Então aqui coloco as 9 linhas. Ok? Então vamos voltar ao original e fazer o programa com 3 por 5. Então aqui no programa, ó, então eu vou tirar isso daqui. Eu vou colocar aqui que eu declaro. Eu vou salvar esse arquivo aqui com outro nome, né? Save as. Lendo matriz dinâmica. Então aqui, para a gente declarar uma matriz, alocar uma matriz dinamicamente, a gente declarar um ponteiro, né? Então declaro um ponteiro para uma matriz a ser alocada dinamicamente. Então a declaração de um ponteiro para a matriz bidimensional. Então ponteiro para ponteiro. Então a matriz vai se chamar M e ela vai ter elementos do tipo inteiro. Então aqui eu vou abrir o arquivo matriz.txt. Aqui eu leio quantos elementos, quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. Então eu vou ler esse elemento, esses dois, número de linhas, número de colunas. Guardo na variável L e o número de colunas na variável C. Então aqui, antes de ler os dados da matriz, do arquivo, e colocar na matriz, a gente tem que inserir aqui uma parte que vai fazer a alocação dinâmica. Então aloco memória
para a matriz. Então, a matriz M, esse ponteiro M, vai receber o endereço de memória onde vai ser colocado os dados da matriz. Então, esse endereço de memória vai ser o endereço do tipo ponteiro para ponteiro. Então, como eu já disse em aulas presenciais, a gente tem que modelar a memória que vai ser alocada de acordo com o tipo da variável que vai utilizá-la. Então, eu coloco aqui esse cast, né, o modelador. Então, aqui eu vou colocar malloc para solicitar uma quantia de memória para essa matriz. Então, nessa solicitação de alocação de memória, eu vou colocar aqui que eu quero alocar L vezes o tamanho de um ponteiro para int. Então, nos comentários a respeito da alocação dinâmica de matriz, nas aulas presenciais, a gente conversou a respeito do porquê de ser ponteiro para ponteiro. Então, eu aloco primeiro o vetor principal da matriz. Cada elemento desse vetor vai apontar para um vetor que é a linha propriamente dita. Então, esse vetor que representa cada linha é um vetor de inteiros, ponteiro para inteiros. Então, por isso que eu estou colocando aqui sizeOf ponteiro para inteiro. Então, em cada elemento do vetor principal, vai ter um ponteiro para um outro vetor. Esse outro vetor é que tem os dados de cada linha. Bom, aí eu aloquei o vetor principal. Agora eu vou entrar numa estrutura de repetição. Nessa estrutura, eu vou passar, aloco a primeira linha, guardo no vetor principal. Aloco a segunda, guardo o endereço no vetor principal. E assim por diante, de acordo com o número de linhas que tiver especificado no arquivo. Então para NL, número de linhas, igual a 0, enquanto NL menor que a variável L, essa variável L é o que foi lida lá do arquivo, então a gente vai fazer a alocação de um vetor. Esse vetor representa cada uma das linhas da matriz. Então, na posição NL, então inicialmente 0, então na posição NL do vetor principal, a gente vai guardar o endereço desta primeira linha. Então, nessa posição NL, a gente vai ter o quê? Um ponteiro para inteiro. E eu vou alocar então a memória de onde está os dados dessa primeira linha. E aí então, quantos elementos vai ter nesse vetor? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o número de colunas que foi colocado aqui. Então aqui eu vou colocar C, que é essa variável aqui, que foi lida lá do arquivo, vezes, qual que é o tamanho de cada elemento desta linha, de cada linha. Cada elemento é do tipo inteiro, né? Então, eu vou fazer número de colunas vezes o tamanho de cada elemento. Cada elemento é do tipo inteiro, então sizeOf int. Então, corrigindo aqui, não é louca, é loc, malloc. Então, isso daqui ele vai repetir, aí vai NL, vai passar a valer 1, né? Então, aí ele vai alocar um outro vetor para a linha 1. Então, aí ele vem aqui e aloca a memória para esse outro vetor e guarda o endereço na posição que corresponde à linha 1. Então, se não der erro nenhum, isso daqui faria alocação dinâmica. Então, agora o meu programa está bem mais flexível. Então, eu vou executar. Execute. Então aqui está a matriz. Então agora eu vou alterar o arquivo texto. Eu não vou mexer no programa. Eu vou colocar aqui que eu tenho 6 linhas. Então eu vou pegar, copiar e replicar isso daqui. Aí eu vou salvar e executar o programa outra vez. Então aqui ó, 6 por 5. E ele colocou aqui as 6 linhas.
Então, o programa fica bem flexível. Agora eu vou colocar 12, 18. Vou colocar aqui, tem 18 linhas. Salvo. Vou executar o programa novamente e ele vai perceber que tem 18 linhas e pronto. Ok? Então, a única coisa que foi alterada aqui e faz bastante diferença, porque aí você não vai precisar mexer no programa. Depois que o programa estiver pronto, você só cria a matriz aqui, define o tamanho dela e coloca a série de dados aqui. E aí é só executar o programa que ele vai ler o arquivo e alocar a memória de acordo com a necessidade. Tá ok? Então com esta videoaula a gente encerra esta introdução a arquivos texto. Então a próxima videoaula a gente vai falar a respeito de arquivos binários. Então até a próxima videoaula.